Olá pessoal, aqui é o Max Macedo e venho tratar de um assunto que tem gerado muita polêmica, controvérsia e disputa no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. Luring ou shaping? Qual que é melhor? Os defensores do shaping apontam as enormes vantagens de se modelar um cão, de se treinar através da modelagem. Os defensores do luring também têm suas defesas a seu favor. E eu não estou aqui para poder defender nenhum nem outro, nem falar mal de um nem de outro. Mesmo porque tem gente muito melhor que eu que já fez uma análise que eu considero absolutamente isenta e bem feita sobre essas duas, se é que nós podemos denominar, categorias que estão tão midiaticamente em disputa e nas discussões sobre qual a melhor via de se treinar cães aí pelo mundo. Então eu recomendo aqui, está na descrição desse vídeo, um vídeo da Sarah Prelle, que com muita maestria trata sobre as comparações desses dois assuntos e é uma pessoa extremamente capaz, competente, com muita experiência, e ela, mais do que ninguém, pode falar sobre isso porque ela é uma treinadora muito hábil e muito bem sucedida no luring, que é inclusive o cerne, a vértebra, a coluna central do seu sistema de treinamento. Uai, mas então o que seria o motivo da minha fala aqui agora? Não, o motivo da minha fala não é estabelecer uma comparação competitiva entre essas duas vertentes, não. É falar sobre o que eu faço e demonstrar que o que eu faço não é o que muitos pensam que eu faço. Não, eu não treino por free shaping ou por modelagem, como muitos pensam, e inclusive tem até criado discussões em cima do que eu hipoteticamente estaria falando. Então, por favor, me tirem dessa discussão sobre o que é melhor, luring ou shaping, ou Max Macedo defende o shaping. Defendo nada. Se a gente for numa análise comparativa entre luring e shaping, nós veremos prós e contras de um, prós e contras de outro. E é isso exatamente o que a Sarah fala nesse vídeo. Recomendo altamente que vocês assistam com cuidado esse vídeo dela, porque eu julgo de alta qualidade toda a análise que ela fez. Bem, o que eu quero tentar demonstrar é que eu não treino por free shaping ou por modelagem livre. Ué, mas que coisa estranha, né? Vocês devem ver aí, sobretudo de uns anos para cá, para ser mais preciso, de 2017 para cá, meus vídeos são repletos de modelagem livre. Meus cães todos passam por modelagem livre. Pois bem, mas esse não é um sistema de treino que eu adoto. Isso não faz parte do meu sistema de treino. Isso, na verdade, não é o que eu já considero treino. Para que vocês compreendam um pouquinho do que eu tenho adotado e aprendido de uns anos para cá e aquilo que eu enxergo como um treinamento mais sofisticado, é uma questão de opinião, mas para que você também possa ter uma opinião, seja a favor ou seja contra, você tem que entender, porque se você estiver ainda nessa visão de comparar free shaping versus luring, você não vai entender o que eu adoto como meu sistema de treino, e se você não entende, você não tem como julgar. Não é possível a gente julgar aquilo que a gente realmente não domina. Então, de início, retiremos de lado a disputa entre as duas vertentes. Querem entender mais ou menos essa disputa, prós e contras de cada um? Repito, assistam o vídeo da Sarah. Mais uma vez, vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Pois bem, voltemos um pouco à história do treinamento mundial. Como que o treinamento canino mundial se desenvolveu, sobretudo no século XX, e tendo por base formal o livro lançado em 1910 pelo coronel Conrad Most, denominado O Treinamento Canino ou O Adestramento de Cães. É um livro, na verdade, originalmente escrito em alemão, já existe
existe a versão dele em inglês. Eu vou mostrar aqui esse livro. E o que ele preconizava, e isso acabou que dominou o treinamento canino por todo mundo. Até hoje colhemos fruto disso, até hoje, de alguma forma, principalmente as corporações policiais e militares bebem da água desse livro. E o Konrad Most teve um papel importantíssimo, tanto na formação do pastor alemão, como também no desenvolvimento do treinamento canino alemão, do treinamento canino na Finlândia e, por conseguinte, no resto do mundo. Então ele treinava por uma via que ele denominava no livro dele como via compulsiva, que nada mais é do que o que mais tarde veio a ser denominado, sobretudo sob influência dos estudos de Burrus Frederick Skinner, como treinamento aversivo. Então o cão, falando de maneira muito resumida, o cão experimenta o desconforto ou um estímulo aversivo até que ele exiba o comportamento adequado ou o comportamento desejado. Quando o cão exibe o comportamento desejado, esse estímulo é retirado. Em resumo, nós podemos denominar isso de reforço negativo. Então, com a retirada desse estímulo, o cão passa a cada vez mais se comportar dentro do que se denomina comportamento desejado. Toda vez que ele entra no comportamento indesejado, ele experimenta esse estímulo aversivo. Para se ver livre do estímulo aversivo, ele migra para um comportamento desejado. Naquele comportamento desejado, ele não tem o estímulo aversivo e ali ele é recompensado. Então, esse foi uma visão geral do treinamento canino que perpassou todo o século XX. Prosseguindo, então como que eu, Max Macedo, treino hoje? Basicamente de 2017 para cá. Eu treino tal como Konrad Most. Exatamente a mesma coisa, de uma maneira bastante resumida, bastante superficial. A diferença que seria a versão 2.0. A questão é que o cão só entra para isso que eu denomino de treinamento estilo Konrad Most. Lógico, não me entendam bem. Com todo o conhecimento que a gente acumulou no decorrer desse século, hoje torna-se tudo muito, muito, muito mais sofisticado. Então, meu treino de fato não é isso que vocês veem nos diversos vídeos, onde meus cães estão felizes ali, trabalhando modelagem, totalmente livre, somente com clicker, puramente positivo. Não, aquele não é meu treino. O meu treino, a rigor, é, em linhas gerais, o que era o treinamento do Konrad Most. Porém, repito, versão 2.0, uma versão extremamente mais sofisticada. Tá, e como a modelagem livre entra nisso? Ela entra basicamente como um colchão prévio, como uma preparação para entrar no treino do velho Most. Então eu dou a chance de, durante a fase de desenvolvimento mental e físico do cão, ele terá a oportunidade de aprender por si só diversas habilidades através do mecanismo do free shaping ou da modelagem livre. Então, durante esse processo, eu vou de reforço em reforço, de comportamento em comportamento, de frustração em frustração, criando os comportamentos que eu quero, mas o cão aprende sozinho, tudo aquilo que o indivíduo aprende sozinho ele nunca mais esquece, a qualidade da memória emocional é muito maior. E na medida em que ele aprende determinado comportamento, ele ama aquele comportamento, então ele ama o comportamento, ele domina o comportamento ou a habilidade, aí agora sim, a partir de agora eu dou nome a essa habilidade que ele já domina, eu dou meu nome humano a essa habilidade, e agora nós vamos começar a treinar. Agora eu falo, agora, sabe aquilo que você aprendeu a fazer e que você ama? Agora você vai fazer na hora que eu exigir que você faça. É a hora que entra o controle, é a hora que entra, sobretudo, a guia. Então agora já não é um nome ao comportamento que ele me exibe. Agora eu falo e ele executa. Eu falo e através da guia eu exijo que ele execute. Agora o treino começou.
Porém, agora que eu vou fazer tal como, entre aspas, o Most lá atrás, quando eu pensar em exigir que ele execute, ele fala, ué, mas isso é jogar o sapo na lagoa. Eu já domino isso e amo fazer isso, nem adianta você me exigir. É só me dar a chance que eu vou fazer. Então entendem a diferença? A diferença básica é que o Most pegava uma pedra bruta, o cão que não sabia nada, e ensinava através desse processo aversivo. E atualmente, eu e aqueles que me ensinam, nossa vertente, já pegam a pedra ou um cão que já sabe fazer aquilo tudo, que domina aquilo, que aprendeu sozinho, ou seja, ele já tem as saídas para aquilo e que ele ama aquilo. E agora, quando a gente entra com o aversivo ou com a exigência, lógico que existem vários preparos paralelos de conexão positiva dos contatos manuais e mecânicos, etc. Isso ocorre antes do contato dar entrada no sistema. Mas quando o contato vai exigir a execução, o cão pensa, ei, mas você vai me exigir isso? Para já, eu amo fazer isso. Seria jogar o sapo na lagoa. Então é essa a ideia. Então quando entra o aversivo, o cão já sabe por si só como se ver livre do estressor. Ele não só sabe como se ver livre, como ele tem um caminho claro e um caminho que ele ama. E quando a gente volta no entendimento do estresse e estressor, do ponto de vista científico, não do ponto de vista ideológico, a gente vê que o problema não é o estressor. O problema é o indivíduo não saber se relacionar e gerenciar a sua liberdade versus o estressor. E, em decorrência disso, e principalmente, a exposição continuada ao estressor. Fora isso, o estresse é uma resposta fisiológica normal. E quando o indivíduo se depara com o estressor e não só consegue se ver livre do estressor, mas, principalmente, mira algo que ele é apaixonado e que ele domina, esse estressor não tem peso negativo nenhum, a não ser de entrar como um calço para que o comportamento não se perca. Mais ou menos como um caminhão que está subindo uma ladeira, ele sobe pelo motor próprio, aí a gente vê uma analogia ao comportamento operante, então ele sobe por causa do seu motor. Porém, para que não tenha perigo dele voltar, alguém vai e coloca o calço abaixo. Esse seria o aversivo. Então o calço não serve para empurrar. No tempo do Most, o negativo servia para empurrar o caminhão ou o cão para o comportamento. Agora não. O que move o cão para o comportamento é o motor interno, é o comportamento operante. E o negativo serve para quê? Somente para não permitir que ele saia daquilo que ele ama. E se ele está no que ele ama e ele é recompensado positivamente no que ele ama e ele não tem como sair, o que ele ama passa a ter um valor ainda maior para ele. Então essa é uma visão global, muito geral sobre o processo. Então antes de alguém me acusar de ser um treinador por free shaping, e aí a partir daí querer comparar o meu treino com o treino por learning, por favor me tire disso. O meu treino só começa quando começa o negativo. Aí sim, aí a gente poderia até comparar, né? E eu não estou aqui também fazendo nenhuma comparação quem que é melhor, cada um treina da forma que achar melhor, que tem mais facilidade, que gosta mais, mas o meu treino pode ser comparado com qualquer outro tipo de treino, seja com o treino por free shaping, porque tem gente que treina por free shaping, seja com treino por learning. Mas, por favor, compare o meu treino a partir do momento que ele realmente é treino, porque a fase do meu treino que eu desenvolvo a modelagem não é treino, é apenas uma preparação para o meu treino. Então, se é que a gente poderia fazer algum tipo de comparação, não me enquadrem, por favor, entre os shapers. Não, a gente teria que fazer uma tripartição. Learners, ou os que treinam por learning, ou por indução, que é uma forma de se traduzir. Os shapers, ou os que treinam por modelagem livre. E os que treinam pela minha via, que eu nem sei que nome tem isso, prefiro nem nomear, que seria uma terceira via,
que na verdade é uma recapitulação do que se fazia 100 anos atrás, porém calcado, suportado por todo um processo histórico de entendimento, de aprendizado operante e de relacionamento com eventos estressores. Espero que eu tenha trazido um pouquinho de luz, pelo menos, sobre o que eu não faço, já que o que eu faço requer de fato uma profunda compreensão e um acompanhamento. Espero que numa próxima oportunidade eu possa trazer mais e mais e mais sobre isso, que com certeza é absolutamente algo extremamente recente no treinamento canino mundial, e eu prometo que pode revolucionar a sua vida no treinamento canino. Um grande abraço e até a nossa próxima oportunidade.